Olá pessoal, tudo bem? Na nossa última conversa, que eu mandei o vídeo, eu falei sobre o texto Paz Social. Eu falei um pouquinho sobre o texto, sobre o que é argumento, sobre o que é argumentação. Então agora vamos falar um pouquinho das questões dessa parte do texto. Nós temos aqui na primeira questão essa definição que eu falei no vídeo passado do que é argumento e o que é argumentação. Como que é justificar a nossa opinião, tentar convencer alguém do que a gente acredita, baseado em fatos, baseado em argumentos, baseado em ideias comprovadas, em citações de outros autores. Então, assim se constrói um argumento. Então, vamos lá. A questão 1 pergunta, agora releia o artigo, pergunta não, fala. Agora releia o artigo Paz Social, procurando identificar os argumentos utilizados pelo autor para defender suas ideias. Depois responda as questões. Vamos ver quais são as questões. A. Qual o argumento utilizado pelo autor no segundo parágrafo para sustentar a sua tese? Vamos lá para o segundo parágrafo. Por trás de um garoto abandonado, existe um adulto abandonado. E o garoto abandonado de hoje é o adulto abandonado de amanhã. É um círculo vicioso, em que todos são, em menor ou maior escala, vítimas. São vítimas de uma sociedade que não consegue garantir o mínimo de paz social. Qual é a ideia principal desse parágrafo? Qual é o que é que ele está defendendo aí? Qual é o problema que ele está falando aí que precisa ser combatido? Esse é o argumento dele. É aí que ele usa para sustentar a tese dele. Qual é essa ideia que está ali nesse parágrafo que eu li, que dá essa ideia do que ele vai defender no resto do texto? Pense dessa forma. Na B, na B, na verdade. No terceiro parágrafo, o autor fala sobre paz social. Qual argumento ele usa sobre paz social sustentando a sua tese? Vocês vão reler o terceiro parágrafo aqui, que ele começa: paz social significa poder andar na rua sem ser incomodado por pivetes. Não, mas não é só isso. Vocês têm que ler o resto do parágrafo e procurar qual é o argumento, o que ele defende nesse parágrafo. Qual é a ideia dele que ele defende nessa parte? É isso que vocês vão fazer na B. Na C, qual o argumento usado para explicitar a diferença entre um país desenvolvido e um país dito de terceiro mundo que ainda está em desenvolvimento? Então, vamos olhar. Aqui no texto, ele fala, em alguns momentos, dessa diferença de como é tratada a questão da marginalidade da infância, como é tratado, que uma das diferenças aí, que está nessa ideia de como que é tratada a educação, como é tratada a situação dessas crianças da rua. Analisem bem esse ponto para vocês construírem essa resposta de vocês. E a D. Agora vamos para a D. Último parágrafo, o autor critica a sociedade refutando o argumento de determinado setor da sociedade. Identifique a refutação. Refutar é negar, é você mostrar que algo está errado. Lá no quarto parágrafo, vamos achar aqui, no último parágrafo, aliás, ele tem uma crítica ali. Estou procurando a palavra certa. Ele tem uma pequena crítica a algum setor da sociedade, ali no finalzinho. Qual é esse setor e qual é essa crítica? Qual é essa ideia dessa crítica? Quem é? A quem ele dirige essa crítica? A qual setor da sociedade? Basicamente, essas 4 questões é isso. Depois, vocês têm aqui essa tabela. Nessa tabela, de um lado da tabela, vocês têm os argumentos de causa, que é os que vocês já têm aí. Vocês têm do 1 ao 8. Vocês têm do 1 ao 8 os argumentos do texto.
E do lado, vocês têm em branco aqui, que o meu tá respondido, vocês têm em branco, é para vocês colocarem a causa, a consequência dessa causa. Se eu fizer tal coisa, por exemplo, se eu não prestar atenção na aula, se eu não estudar e for fazer uma prova, provavelmente eu vou mal na prova. Essa é a consequência. Não estudar, não prestar atenção, ir mal. Agora, aqui vocês têm causas aqui e vocês vão colocar as consequências aqui. Por exemplo, a sociedade é violenta. No texto, qual seria a consequência da sociedade ser violenta? O menino, e depois o adulto, ser violento. Esse é o exemplo que vocês têm. No outro, os garotos abandonados de hoje, qual que é a consequência que está lá no texto? Está dizendo que o adulto vai ser o adulto abandonado de amanhã. Então, vocês vão fazer essa ligação, a causa com a consequência, certo? Isso é o 2, que é a questão, o artigo de opinião, paz social, organiza-se apresentando argumentos de causa e consequência. Para sustentar sua tese, reproduza o quadro a seguir e preencha. Você vai preencher esse quadro aqui, dizendo, você tem a causa, você vai dizer qual é a consequência. Na 3 nós temos aí, além dos argumentos de causa e consequência, o autor utiliza argumentos de exemplificação, princípio e autoridade. Daí tá pedindo para você transcrever um argumento de princípio. O que é um princípio? O princípio é uma verdade, é uma ideia que a gente não contesta. Tipo, devemos respeitar a vida, é algo que a gente tem que é uma ideia que deve ser defendida. Ou então, não matar, não devemos matar os outros. São ideias que a gente não tem como tirar, que são verdades. Daí nós temos a B. Vocês vão procurar uma ideia assim, que é uma coisa que acontece com todo mundo, que é uma ideia que tem com todo mundo. Então, vocês vão procurar algo assim lá no texto. A D. Transcreva um argumento de autoridade, ou seja, um argumento com base em um conhecimento humano produzido. Vocês vão procurar alguma coisa que dá uma ideia de que é falado por uma autoridade. Uma autoridade não necessariamente um juiz, uma polícia, uma autoridade é alguém que estuda aquilo, é alguém que tem um conhecimento maior sobre aquele assunto. Tudo isso vocês vão procurar lá no texto, certo? Então, vocês vão procurar alguma citação, alguma coisa lá no texto que fale com esse argumento de autoridade, que é uma pesquisa, que é um dado, que é um fato que foi comprovado. E a C, vocês vão colocar vocês vão transcrever, vocês vão copiar um argumento de exemplificação, ou seja, um exemplo da vida cotidiana, lá do texto também. Vocês vão procurar algum elemento que tenha essa ideia do texto, essa ideia de exemplo no texto, certo? E daí aqui vocês têm, na continuação da apostila de vocês têm uma explicaçãozinha do que aparece no artigo de opinião, como que é montado um artigo de opinião. Vocês podem ver que tem uma introdução em que ele vai colocar a tese, né, que ele vai apresentar a ideia que ele vai defender. Daí vocês vão ter um desenvolvimento, 2 ou 3, ou até 4 parágrafos, dando exemplos, colocando argumentos de autoridade, colocando ideias de princípio para defender aquele ponto de vista dele. De uma maneira ou de outra, você vai defender o seu ponto de vista colocando esses argumentos. Exemplos, princípios, argumentos de autoridade, dados, sempre colocando para comprovar a sua ideia do início do artigo. E por último, uma conclusão, que é quando você fecha o teu texto com uma ideia, dando uma finalização daquilo que você defendeu até então. E aqui embaixo a gente tem um esqueminha, um mapa mental do de como que é a redação. O que é tema, o que é tese, o que são argumentos e o que é uma proposta que estaria lá na intervenção. Certo, gente? Daqui a pouco eu venho para falar das demais questões.